Em algum lugar no Japão. Eu sou o Mark e você está no Sugoi Nihon. Ative a notificação, já se inscreve no canal e bora pro vídeo. Você sabia que o Japão já tem milhões de casas de graça? O Japão enfrenta uma crise habitacional sem precedentes, com cerca de 9 a 10 milhões de casas abandonadas, conhecidas como Akiya. Esse fenômeno apresenta cerca de 14% de todas as moradias do país, impulsionado pelo rápido envelhecimento da população, baixa taxa de natalidade e migração dos jovens para grandes metrópoles, deixando propriedades rurais vazias. Em alguns casos pode ser comprado por preços muito baixos, mas a realidade não é bem assim. Explicando melhor o que são as Akiyas, as Akiyas são essas casas vazias que são herdadas por parentes que não vivem na área ou não têm interesse em manutenção. Embora mais comuns no campo, o número de casas abandonadas está crescendo até em grandes cidades e estão espalhadas por todo o Japão. Um dos principais motivos é o envelhecimento da população. Muitas casas são herdadas, mas os filhos não querem ou não conseguem manter o custo de reforma e essas casas continuam gerando impostos e quando abandonadas ou até indo para leilão. Você já deve ter visto isso, casas no Japão com preços muito baixos ou até programas de doação, mas existe um detalhe importante, ninguém fala. É frequentemente mais barato deixar a casa vazia do que pagar impostos altos ou a própria reforma da casa. Uma vez me ofereceram uma casa, para ter uma ideia, por 1 milhão de ienes. Não, uns 40 mil, 50 mil reais. Só que para reformar a parte da cozinha e a parte do banheiro vai gastar uns 3 milhões de ienes. Então, fora que é uma casa velha. Você não vai conseguir vender para ninguém uma casa naquele estilo, né? Então, muito dessas casas praticamente não tem valor. O que realmente vale é o terreno, né? O terreno da casa tem valor, mas a construção já não tem mais. Uma construção antiga, né? Então, daí, o ideal é fazer, se é só o terreno, você tem que demolir a casa, né? E para aproveitar esse terreno, muitas vezes precisa demolir. Como precisa demolir a casa, isso não é tão barato. Porque se você tem que contratar uma empresa que faça isso, que é de Gemba, né? E quando ela faz essa demolição, você tem que ter uma caçamba, várias caçambas no caso, né? Que separar os materiais, tudo separado. Então, tipo madeira, metal, concreto, tipo outros tipos de materiais também. Que cada material, aqui no Japão, cada material tem um destino diferente, né? Isso aumenta muito o custo. Em alguns casos, o valor da demolição pode ser maior que o valor da própria casa, né? Falam que é de graça. Pode ser até de graça, né? Ou um valor muito baixo, né? Outro problema que essas casas vazias têm é, mesmo que você reformar como o revestimento das paredes é de madeira, ela pode ter cupim na parte das madeiras, tanto na parte da fundação como nas paredes. E daí você tem que tratar esse cupim, jogando veneno, algum óleo diesel queimado que as pessoas usam para sair o custo mais barato, né? Daí você tem que contratar outra empresa para detetizar o local, que sai caro. Então muitas pessoas utilizam essa técnica de óleo diesel queimado na madeira, né? Se tiver com cupim na área. Então é um custo muito alto e um retorno muito baixo, né? Mesmo que você queira alugar, você vai conseguir alugar só para alguém que é estrangeiro, né? E não para alguém que é um japonês nativo. E além ser a vestimenta de madeira, também tem uma manta térmica e não deixa tanto o frio
entrar no imóvel quando o frio sair do imóvel, né? Para manter o calor dentro do ambiente, né? E com o tempo, essas casas já antigas, você tem que trocar essa manta térmica, que fica entre o papel de parede, né? E vamos dizer assim, abaixo do papel de parede tem essa manta térmica de lã, geralmente. E as paredes de madeira, né? Então o custo é muito alto, né? Eu não estou nem contando referente à fachada, né? Outras coisas, telhado, né? Algumas coisas assim. Estou falando só o que é visível ainda, né? Quer dizer, só a parte interior, né? Fora a estética, né? E o outro fator também, a cultura, né? Muitas pessoas evitam casas usadas, né? Principalmente os japoneses são supersticiosos, né? Somente se acontecer alguma coisa dentro da casa, alguém veio falecer dentro da casa, japonês não compra, né? Esses imóveis, né, são chamados de jikobuken. E pode perder muito valor por causa disso, né? Se alguém faleceu dentro da casa ou ocorreu outra coisa dentro da casa, né? Então, e alguma dessas casas acabam indo para leilão e são vendidos por preços baixos, mas com riscos, né? E as prefeituras têm os bancos de Akiya, né? São sites que listam essas casas, né? Que vão ser doadas, o processo de doação dessas casas, né? Então, o Japão é um país incrível, mas nem tudo é como parece. O barato pode ser caro. Entender isso faz toda a diferença. Esse é o Sugoi Nihon. Tamo junto, até a próxima. Matane!